Hoje eu quero falar de iluminação. Tá até um pouco escuro aqui porque eu tô com as luzes tudo apagada, só com a iluminação da janela, mas nós vamos ver, adicionando um a um cada um dos pontos de luz, qual a diferença que isso pode fazer na qualidade do vídeo de vocês. Então, vamos lá! Olá pessoal, aqui é o professor Rovian. Se é a sua primeira vez no canal, considere se inscrever e habilitar as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar cada vez mais o seu conteúdo. Como eu comentei, hoje nós vamos falar sobre iluminação. A iluminação é um dos aspectos mais importantes dos vídeos de vocês. Até porque sem iluminação vocês não conseguem gravar nada, né? Se estiver completamente no escuro. E mesmo que você tenha uma iluminação relativamente boa, se ela não for suficiente, o que vai acontecer? Vai aumentar demais o ISO da câmera de vocês ou do celular de vocês e a imagem vai ficar com muito ruído. Então por isso que a quantidade certa de iluminação é melhor do que deixar pouca luz e ter que modificar as condições da câmera para uma especificação que não é interessante, que vai degradar bastante a imagem de vocês. O que vocês podem fazer quando a gente fala em iluminação? A primeira coisa está relacionado a ir para fora, a ir para um lugar onde tenha bastante luz. Mas o problema de ir para fora é a questão do ruído, então isso pode impactar no áudio. Nem sempre vocês vão conseguir sair para fora para fazer uma gravação. Então o ideal é ter uma sala, pelo menos, quarto de vocês, onde vocês vão fazer a gravação. E se vocês não tiverem outro tipo de iluminação, comecem pela janela. Então deixa eu virar aqui, fiquem na frente da janela e vocês já vão ter uma qualidade de iluminação bastante interessante. Eu não diria suficiente, né? E o que vocês têm que cuidar é para caso o sol esteja realmente batendo direto em vocês. Não é interessante que o sol bata no rosto de vocês, porque ele vai criar sombras muito duras, né? Vai ficar uma expressão não tão interessante. Agora nós já estamos no final do dia, então já tem até pouca luz. Então só essa iluminação da janela não é completamente interessante para uma gravação do vídeo. A gente precisaria de outros tipos de iluminação. Vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui e que vocês também poderiam estar fazendo na casa de vocês, tá? Então geralmente eu fico sentado nessa mesa aqui, eu tenho um fundo preto que eu fiz aqui com tecido, né, que é geralmente onde eu gravo, e aí eu tenho o que? Eu posiciono a câmera aqui em cima da mesa e o fundo vai ficar lá. Principalmente depois quando eu trabalhar com o zoom, eu consigo ajustar para esse fundo preto cobrir tudo atrás de mim, em vez de só um pedaço. Desse lado aqui eu tenho a janela, onde está vindo luz nessa direção, mas ainda assim falta muita iluminação. O que a gente precisa fazer? Começar a adicionar alguns pontos de luz. O tipo mais simples, geralmente, de iluminação que eles chamam, é utilizando 2 pontos de luz. Com um ponto de luz, como vocês viram da janela, ele pode não dar a quantidade de luz suficiente para vocês. Então o ideal seria adicionar um segundo ponto de luz. Esse segundo ponto de luz é chamado de luz de preenchimento. Vou mostrar para vocês aqui e depois eu vou acender. Então o que eu tenho como meu segundo ponto de luz? Mas vocês têm que trabalhar com o que vocês tiverem. Se vocês tiverem um abajur, usem esse abajur. Eu fiz um softbox, tá? Isso aqui custou menos do que R$100, eu diria, para mim fazer. É todo de papelão, eu botei um papel manteiga aqui, fiz o suporte de PVC. E essa é a minha luz de preenchimento. Geralmente a luz mais forte é aquela lá. Esse aqui, como eu usei lâmpadas de LED, ele não é tão forte assim. Vamos acender aqui. A ideia dessa iluminação é que ela vai preencher o lado do meu rosto onde não tem luz. Então eu tenho a luz da janela vindo desse lado aqui, e agora desse lado, onde vocês podem ver que está mais escuro, né, que faz todas essas sombras, eu acendo e ele passa a preencher o meu rosto. Eu tenho essa lâmpada aqui, ela tem 3 lâmpadas de LED dentro, né? Então ele está relativamente bem mais forte que inclusive a da janela, mas isso não é ruim, né? Ter 2 fontes com uma quantidade de iluminação diferente não é necessariamente ruim. Ele até, na verdade, dá um destaque para o rosto de vocês, para as expressões que vocês fazem, então não chega a ser inteiramente ruim. Se tivesse mais dia, agora já é 5 horas, então o sol já está bem baixo, mas se fosse mais dias teria mais iluminação também, ela ia ficar mais parelho. Esse é o modelo então com 2 pontos de luz. O que geralmente as pessoas recomendam? Recomendam 3 pontos de luz. O terceiro ponto de luz é uma luz que vem por trás de vocês. Vamos posicionar isso aqui melhor. Deixa eu dar o zoom que eu falei para vocês. Tá aí, então vejo que eu tenho agora todo o fundo preto, mesmo ele sendo pequeno. Mas como eu comentei, o que estaria faltando aqui no cenário? Essa luz que vem de trás. Eu posicionei esta lâmpada aqui, que é uma lâmpada de LED com 160 LEDs. Ela é um pouco ruim se tu tem que ficar olhando para ela, porque ela é bastante forte. Ela é realmente bastante forte. Mas em compensação, se eu botar por trás de mim, que essa é a ideia, certo? Então vocês veem que tem essa luz por trás aqui que dá um efeito de iluminação mais
interessante. Talvez eu tivesse até que diminuir um pouco a potência dela para ela não criar tanto esse efeito de halo que tem em volta de mim. Mas é uma questão de ajustar a iluminação. Eu já trabalhei bastante tempo com um abajur bastante simples, que daria para fazer também. Essa lâmpada aqui, inclusive, ela poderia ficar virada para cá, também ajustando ela teria um efeito interessante. É tudo uma questão de vocês trabalharem. Eu tenho também a luz do teto que não está ligada, mas é outra fonte de luz que vocês vão ter e podem estar utilizando no ambiente de vocês, no quarto de vocês. Só essa luz de cima é bastante ruim, porque como vem a luz de cima, ela vai acabar fazendo sombras muito fortes nessa região dos olhos. Então, cuidem quando vocês utilizarem só essa lâmpada. O ideal é ter ela na altura dos olhos, né? Tanto que eu tenho essa aqui, tenho a da janela, né? Se vocês vão ficar na frente da janela também. Cuidar para não ter o sol direto nos olhos de vocês. Então, esse é um modelo com 3 pontos. Deixa eu mostrar agora como é que ficou esses 3 pontos um pouco mais de longe. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente tem a janela aqui, aquela lâmpada lá atrás e essa aqui é a luz de preenchimento. Usem o equipamento que vocês tiverem, tá? Se vocês só tiverem um abajur, se vocês só tiverem a luz da janela, se vocês só tiverem a luz do teto, eu vou até ligar agora a luz do teto para vocês verem como ilumina sempre mais um pouco. Aí, ó, então no final das contas o que eu tenho aqui são 4 pontos de luz. É uma questão de ajustar. Essa aqui eu acho que ainda tá, essa que tá atrás de mim ainda tá um pouco forte demais. Poderia, se eu quisesse, até nem utilizar ela, mas é uma questão de decidir. Se eu acho que está mais fraco aqui desse lado direito, também como eu comentei, eu posso acender a aula. Vejam que eu regulo para deixar quase com a mesma intensidade dos dois lados. Então esse é o esquema que vocês podem estar trabalhando, com 1 ponto, 2 pontos ou 3 pontos. Para vídeo, o ideal é trabalhar com 3 pontos de luz. Esse terceiro ponto que fica atrás pode ser iluminando de trás para frente ou pode ser iluminando o próprio fundo, dependendo do efeito que vocês querem criar. Deixa eu mostrar agora esse esquema para vocês poderem decidir por vocês. Então eu deixei esse desenho aqui, vocês têm a pessoa no meio, tu tem a câmera geralmente bem de frente para a pessoa, mas nada impede que ela esteja um pouco inclinada dependendo do que vocês estão fazendo, porque se vocês estiverem, por exemplo, gravando uma entrevista, vocês não vão necessariamente colocar a câmera bem na frente da pessoa. Né? O entrevistador é que fica na frente da pessoa e a câmera geralmente costuma ficar em algum ângulo. Da mesma forma, nem sempre você vai centralizar a pessoa na câmera, né? Você pode deixá-la um pouco mais para o lado direito ou mais esquerdo da imagem, dependendo como vocês estão fazendo essa gravação. E aí vocês têm aqui do lado direito a luz principal, né? Ela está colocada aqui nesse desenho do lado direito, mas ela pode ser do lado direito ou do lado esquerdo, né? O que ela é chamada de luz principal porque é a luz que vai ter, digamos, uma iluminação geralmente um pouco mais forte, né? Aqui, se a gente for considerar agora o horário da minha gravação, o softbox que eu tenho provavelmente está mais parecido com uma luz de principal, né, do que luz de preenchimento. A janela que acaba sendo essa luz de preenchimento. E aí a contraluz fica por trás da pessoa, né? Ela pode ficar em linha reta, por trás, mais de baixo, mais para cima, dependendo de como vocês querem esse efeito também. Ela não tem necessariamente uma posição clara. Apenas a luz principal e a de preenchimento que elas deveriam estar num ângulo da visão, justamente para cobrir todas as sombras que podem incidir sobre o rosto de vocês. Eu vou deixar aqui do lado um vídeo onde eu falo um pouquinho mais sobre o softbox. Eu acho que dá para vocês terem uma ideia também de como vocês podem criar. E se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, habilita as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo no YouTube ou em outras plataformas. Por hoje é isso, muito obrigado e até mais!